Uma introdução ao livro de Jeremias. Jeová usou o profeta Jeremias para escrever um dos maiores livros da Bíblia. Além de profecias, o livro de Jeremias fala das coisas que ele passou e dos sentimentos dele. Jeremias era filho de um sacerdote. Mesmo antes de ele nascer, Jeová já tinha um interesse especial nele. Jeremias se tornou um bom pesquisador e historiador. Foi ele quem escreveu os livros de 1º e 2º Reis e de Lamentações. Jeremias se tornou profeta em 647 a.C. Ele devia ter uns 25 anos na época. Isso foi uns 90 anos depois de o reino de Israel no norte ser derrotado. Foi uma época turbulenta, porque nações poderosas estavam disputando o controle da região. Jeremias serviu como profeta por uns 67 anos, até o ano 580 a.C. Ele foi profeta durante os reinados do fiel rei Josias e dos reis maus Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Jeremias já era profeta por uns 40 anos quando, em 607 a.C., Jerusalém e o templo foram destruídos e alguns judeus foram levados para a Babilônia. Mais tarde, Jeremias foi levado para o Egito, onde continuou a servir como profeta de Jeová. Jeremias terminou de escrever seu livro em 580 a.C., 27 anos depois de Jerusalém ser destruída. Os profetas Naum, Abacuque, Obadias e Ezequiel também escreveram seus livros nessa época. O profeta Daniel viveu na mesma época que Jeremias, mas ele só terminou de escrever seu livro por volta de 536 a.C. O livro de Jeremias tem 52 capítulos. Os eventos não estão escritos na ordem em que aconteceram, mas estão organizados por assunto. No capítulo 1, Jeová escolhe Jeremias como profeta. Ele teria que transmitir uma mensagem de julgamento e de esperança. Nos capítulos 2 a 24, Jeová condena a adoração falsa e a violência que existiam em Jerusalém, e diz que vai julgar o povo por todas as coisas erradas que faziam. Para mostrar que ia punir a nação, Jeová manda Jeremias quebrar um jarro de barro na frente de alguns anciãos do povo. Os capítulos 29 a 34 dão consolo para os judeus em Babilônia. Jeová repete sua promessa de trazer os judeus de volta para Jerusalém e garante que vai cumprir seu pacto com Davi, vai trazer um reino eterno que vai acabar com toda a injustiça. Você sabia? Foi lendo o livro de Jeremias que o profeta Daniel entendeu que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos e que estava chegando a hora de o povo de Deus ser libertado. Vários capítulos mostram como Jeremias continuou pregando a mensagem de Jeová com coragem, apesar de muita perseguição. No capítulo 36, Jeremias dita para seu secretário Baruque as palavras de Jeová contra os judeus e contra as nações. Quando o rei Jeoiaquim ouve a mensagem, ele corta o rolo e joga os pedaços no fogo. Então Jeová manda Jeremias escrever tudo de novo. No capítulo 38, o rei Zedequias entrega Jeremias para os inimigos e eles jogam o profeta numa cisterna cheia de lama. Depois, Jeremias é resgatado por Ebed-Meleque, um fiel adorador de Jeová. O livro de Jeremias tem mensagens fortes de julgamento contra muitas nações, como Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom e Babilônia. Jeová puniu essas nações porque elas eram inimigas do povo dele. Entre as coisas descritas por Jeremias estão os últimos dias de Jerusalém, a destruição dela pelos babilônios e o que aconteceu depois da sua destruição. Ao estudar o livro de Jeremias, note como Jeová puniu os maus e deu esperança para os fiéis. Como Jeremias continuou leal apesar de dificuldades.
e como Jeová prometeu estabelecer um reino que vai trazer justiça para toda a terra.